Um voo atrasado após um final desastroso no GP da Itália de 88 foi o responsável por criar aquele que muitos consideram como o supercarro definitivo e até mesmo uma das pedras fundamentais do conceito de hipercarro, que é um termo que a gente só ia ver nascer quase 20 anos depois. Em 88, a McLaren estava absolutamente imbatível. Naquele ano, 15 das 16 provas foram vencidas pela equipe de Woking. A gente está falando de um recorde de dominância de 93,75%, um número absurdo que só foi batido em 2023 pela Red Bull. Mas para transformar as lágrimas de tristeza dos tifosi em alegria, Deus quis que a única exceção da temporada fosse o GP de Monza. Gerhard Berger cruzou a linha de chegada em primeiro e foi um presente póstumo a Enzo Ferrari, que havia falecido há exatamente um mês. Prost abandonou a prova por um problema de ignição que o prejudicou desde a largada. E o Senna, que liderava a corrida, teve uma colisão com um retardatário chamado Jean-Louis Schlesser, que estava substituindo Nigel Mansell na Williams de licença médica com catapora. Não fosse esse acidente, a McLaren teria 100% das vitórias de 88 e o recorde seria absoluto até hoje. Mas não fosse esse acidente, talvez o supercarro McLaren F1 jamais tivesse nascido. Isso porque, para fechar aquele fim de semana com uma chave de ouro, o voo saindo do aeroporto de Milão atrasou, deixando 4 executivos do Alto Clero da McLaren em solo para saborear um pouquinho mais o retrogosto da desgraça lá de Monza. E como naquela época não existia celular nem e-mail, eles tiveram de exercer algo cada vez mais raro hoje em dia: puxar assunto e conversar em cima do ócio. Eles eram o chefe de equipe, Ron Dennis, o diretor comercial, Creighton Brown, o acionista Mansour Ojei e o diretor técnico Gordon Murray, o pai do conceito do ultra dominante McLaren MP4/4 que estava ganhando tudo na Fórmula 1 naquele ano. Mansur joga no ar a ideia de que um carro de rua da McLaren seria algo incrível, algo que pudesse levar 3 ocupantes com bagagem em uma viagem em alta velocidade rumo ao sul da França. E isso soa como música no meio daquele tedioso aeroporto, porque, na verdade, cada um daqueles executivos já vinha pensando individualmente ali em segredo em uma forma de capitalizar essa dominância da McLaren na Fórmula 1, e mais do que isso também seria uma materialização de um desejo do Gordon Murray, que depois de 2 décadas de Fórmula 1 já estava um pouco cansado do circo da categoria e já vinha pensando em buscar novos desafios. Esse esportivo teria de ser algo de outro planeta, algo que estivesse em uma categoria acima do universo dos supercarros. E aí as ideias borbulham como um vulcão em explosão do cérebro de Gordon Murray, porque ainda no aeroporto, em 4 folhas de papel A4, ele escreve o manifesto do projeto, materializando em sentenças todas as suas principais crenças do super esportivo definitivo. Sim, o McLaren F1 nasce da definição do ethos, o espírito e os valores fundamentais e irredutíveis do que aquele veículo deveria ser. E nenhum dos outros executivos ousou diluir esse conceito, muito pelo contrário. Gordon Murray teve poder, liberdade e recursos extraordinários. As ideias eram rabiscadas no papel como notas escritas por um maestro. Nada de concessões, nada de plástico, layout 3-seater com o piloto ao centro e os ocupantes ao lado, tecnologia de Fórmula 1 para gerar efeito solo na aerodinâmica, apêndices aerodinâmicos retráteis, estrutura monocoque e carroceria de fibra de carbono, célula de sobrevivência como em um Fórmula 1, manual de 6 marchas com disposição em transeixo, embreagem de carbono, diferencial eletrônico, mais de 1 G de aceleração lateral, suspensão do tipo push rod ou pull rod como um carro de Fórmula 1, freios de carbono, pedais, volante e alavanca do câmbio com posição definida sob medida para vestir o comprador. 6 meses depois, em uma reunião de 10 horas com o recém-formado time de engenharia da McLaren Cars, o Gordon Murray expande esse manifesto em objetivos mais tangíveis de engenharia. Peso máximo de 1000 kg, balanços dianteiro e traseiro, que é aquela área que sobra depois do eixo dianteiro e traseiro, o mais curtos possíveis para reduzir a inércia polar e ter reações mais rápidas no carro. Centro de pressão aerodinâmica o mais próximo possível do centro de gravidade para você ter um comportamento proporcional e similar em baixa e em alta velocidade. Mais do que isso, o Gordon Murray tinha testado os principais supercarros da época, do F40 ao 959, do XJ220 da Jaguar ao Bugatti EB110, e ele listou tudo o que havia de péssimo em cada um desses projetos.
O que me faz pensar como seria sensacional se essas críticas tivessem virado um episódio do Top Gear na época. Em um fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco de 92, o McLaren F1 é revelado ao mundo. O carro que mudou para sempre o conceito do supercarro ideal, destroçando por absoluto o recorde de velocidade na época, com uma marca que permanece até hoje entre os supercarros aspirados. 386,4 km/h de máxima. Really, I mean, aluminium for me is old-fashioned now. Em sua primeira tentativa como carro de corrida nas 24 horas de Le Mans de 95, o McLaren F1 GTR varre a classificação geral, obtendo a vitória, o terceiro, o quarto e o quinto lugares. Tudo isso por conta de um voo atrasado depois do GP de Monza de 88, um supercarro nascido de um manifesto escrito em 4 páginas, com crenças essenciais e irredutíveis que são atemporais, válidas até hoje ao conceito de qualquer carro esporte ou principalmente um supercarro que se preze. 38 anos se passam. Gordon Murray está com 80 anos de idade e vence um agressivo câncer de esôfago. Mas ele ainda tem muito a ensinar ao mundo e à indústria de super e hipercarros cada vez mais chamativos, pesados, excessivos e emergentes. Então, depois de criar a sua marca GMA e lançar carros como o T50, que representa a continuação do F1, e o T33, que representa a paixão dele por esportivos da década de 60, como o De Tomaso Vallelunga, chega a hora do renascimento da sua obra-prima. Chega a hora de fazer o McLaren F1 da forma como ele realmente idealizou na época. 14 de agosto de 2026, o mundo conhece esse carro, o Gordon Murray Special Vehicles S1. Com 8 décadas de primavera nas costas, Gordon Murray ainda é o rockstar do universo dos esportivos. Ainda hoje, quase 3 décadas depois do F1, toda a indústria ainda tem muito a aprender com ele. Rabiscado pelas mesmas mãos que escreveu aquele manifesto de setembro de 88, idealizado pelo mesmo cérebro, forjado com o mesmo martelo sul-africano, novamente V12 aspirado, agora um Cosworth de 4,2 litros, bielas e válvulas de titânio, 690 cavalos, atingindo estratosféricos 12.100 rotações por minuto. Novamente manual de 6 marchas com atuadores por cabos, nada de simulador sabor manual. Entre eixos similar ao F1, na casa de 2,70, peso inferior a 1.000 kg. E claro, a principal assinatura do F1, 3-seater, com o piloto comandando ao centro como se estivesse dentro de um monoposto. Para todos os efeitos, o S1 nos prova que o conceito do F1 era tão avançado, elegante e atemporal que 34 anos depois, tudo o que ele precisava era renascer. Então ele nasce como um exercício filosófico, um mundo ideal onde são superadas todas aquelas concessões que o Gordon Murray teve de ceder na época do Fórmula 1 por limitações técnicas e tecnológicas da época, somado, claro, com tudo aquilo que ele sentiu que poderia ter ficado melhor no F1 conforme ele conviveu e pilotou o carro ao longo dos anos após o lançamento. Antes de listar essas coisas, um recado importante, galera. Se você está curtindo esse conteúdo, considere ser um membro do canal, porque com isso, além de acesso a vídeos exclusivos para membros, você também me ajuda a produzir cada vez mais conteúdo por aqui. Hoje a gente está com 147 membros e eu fico pensando, será que um dia a gente consegue chegar na minha meta de 1.000 membros? Uma outra forma de você me ajudar é acessando loja.flatout.com.br e adquirindo uma das nossas camisetas, badges adesivos e quadros que a gente desenvolveu com os nossos parceiros da Interlakes. Agora vamos às coisas que o Gordon Murray teve de ceder no projeto original do F1. Primeiro ponto, o McLaren F1 ele não recebeu o motor que o Murray originalmente queria. O grande desejo do Gordon lá em 88 era um Honda V12 feito sob medida, um projeto especial, com cilindrada próxima a 5 litros, no máximo 600 mm de comprimento para não afetar as dimensões como entre eixos do carro, pelo menos 550 cavalos,
peso máximo de 250 kg, incluindo todos os acessórios do motor, e esse bloco e o cabeçote também precisariam ser estruturados o suficiente para receber os componentes de suspensão, como o lendário Cosworth DFV de Fórmula 1. Aliás, 2 cabeçotes, porque a gente está falando de um V12. Mas a diretoria e o marketing da Honda declinaram o pedido porque não se alinhava tanto com os planos de negócio da Honda, que tinha acabado de lançar o NSX, e por uma decisão corporativa, o Murray acabou ficando sem um Honda V12 para o McLaren F1. E aí, por conta disso, o Murray procurou o Paul Roche, da BMW Motorsport, que topou desenvolver uma versão derivada de um projeto de alta performance que tinha sido cancelado lá na BMW, chamado S70-1. E aí, você teve um V12 6.1 que ficou um pouquinho mais pesado que o Gordon Murray queria. Terminou com 266 kg em vez de 250, 16 kg a mais, né? Mas, por outro lado, rendeu mais potência que ele tinha solicitado. 627 cavalos a 7.400 RPM, um número impressionante até hoje. Mas nada como o tempo, a tecnologia e o orçamento virtualmente infinito. O V12 Cosworth, que a Gordon Murray Automotive usa hoje nos seus carros, incluindo esse S1, pesa menos de 180 kg, quase 40% mais leve que o motor do F1. A gente tem 4,2 litros de deslocamento e 690 cavalos, com Redline, pessoal, a 12.100 rotações por minuto. Eu nunca vou me acostumar com essa figura, porque na prática, para todos os efeitos, é o mesmo regime de rotações do McLaren MP4/4 de Fórmula 1 e um carro de rua lá de 88, lembra? Você consegue imaginar isso, cara? É algo inconcebível para mim até hoje. Sabe em quanto tempo esse V12 Cosworth sai da marcha lenta até o corte giro? 0,3 de segundo. Esse motor por si só já é algo lendário, e ele inclusive trabalha sem volante, exatamente como um carro de Fórmula 1, usando placas de carbono e silicone no material de atrito e titânio na estrutura da embreagem, mas sem volante de motor. A segunda concessão que o F1 não pôde atingir na época. O Gordon Murray queria o peso seco na casa de 1.000 kg, mas terminou com 1.018, boa parte disso vindo dos 16 kg a mais daquele V12 do McLaren F1 entregue por Paul Roche. Mas ainda assim, pessoal, a gente está falando de 80 kg a menos do que a Ferrari F40. Quando a gente olha para o S1, embora a gente não tenha o peso oficial, a gente sabe que o S1 LM, aquela versão mais voltada para a pista, tem peso de 957 kg, peso seco, né? Considerando que o S1 não tem todos aqueles apêndices aerodinâmicos, né, do S1 LM, mas se você olhar a cabine dos dois carros, é basicamente a mesma coisa em termos de forrações, elementos básicos, é bem seguro dizer que o peso seco do S1 está abaixo dos 1.000 kg. Terceira concessão. O Gordon Murray queria freios de carbono no McLaren F1, mas naquela época você só tinha carbono, que é usado até hoje nos carros de corrida e na Fórmula 1, mas é algo completamente inviável para a rua, porque o piso de temperatura de funcionamento, na temperatura mínima que ele funciona para realmente frear, é uma temperatura altíssima, de centenas e centenas de graus. Você precisa de muito calor para esse freio funcionar. Por isso, na época, o F1 usou freios de aço, ainda que foi um projeto super especial e bastante aliviado, feito pela Brembo, né? Agora, no S1, a gente tem os freios de carbono cerâmica, que hoje é relativamente comum nos super e hiper carros, e foi uma tecnologia que chegou no ano 2000 nos carros de rua com o Mercedes-Benz CL55 AMG F1 Edition. E aí, quando a gente chega no design, tem duas coisas que o Gordon Murray diz que incomodam ele até hoje no F1. A espinha central traseira ficou 50 mm mais larga que ele queria, e ele também queria os paralamas traseiros um pouquinho mais voluptuosos, né, com linhas mais musculares ali próximos ao pneu traseiro. Mas ele chegou a essa conclusão depois que ele mesmo aprovou o modelo em clay, que é aquele tipo de argila industrial, né, que foi usada como referência dimensional os parâmetros para fazer todo o ferramental. Só que quando ele mudou de ideia, o ferramental já estava em produção e ele teve de conviver com aquele formato menos voluptuoso que ele acertou agora no S1. Agora, a quinta concessão incomoda principalmente os donos de F1 e ataca o princípio do Gordon Murray, que esse carro deveria ser perfeitamente utilizável em base diária, né? O tanque de combustível do F1 é uma bolsa flexível conhecida como fuel bladder, que é exatamente como nos carros de corrida. Só que esse item é perecível, ele exige substituição a cada 5 anos, independentemente de onde você andou, de como você rodou e ou se você rodou. E a substituição custa na casa de $100 mil. $100 mil. A essa altura, pessoal, fica claro que o F1 já nasceu, na verdade, praticamente perfeito.
O S1 é o arremate perfeito. O McLaren F1 que o Gordon Murray teria feito em si em 1990, ele tivesse os materiais, os processos industriais, as tecnologias, os recursos que hoje, aos 80 anos de idade, ele possui em mãos. Agora, feita toda essa introdução, vamos saborear então os detalhes dessa obra-prima chamada S1 ou S1. Pessoal, esse carro é um projeto da Gordon Murray Special Vehicles. É uma divisão ultra exclusiva de uma empresa que já é super exclusiva. E ela foi feita para projetos especiais, sob medida, one-offs, carros com produção limitadíssima. E no caso desse S1, a gente está falando de 64 unidades, ou seja, um volume relativamente grande que replica, na verdade, o volume de produção do McLaren F1. E todos esses S1 já foram vendidos a um valor não divulgado. Esses carros da Special Vehicles, eles partem da base de veículos de produção da GMA. Por isso, tecnicamente, esse carro é uma derivação do GMA T50S Niki Lauda, né? Ele usa a mesma arquitetura do monocoque de fibra de carbono na estrutura do carro e a mesma base de powertrain, né? É mais ou menos como se fosse a Ferrari SP3 Daytona, né? Que parte da base da LaFerrari, mas termina sendo um carro completamente diferente, porque a real, quando a gente olha o S1, praticamente nada é igual ao T50. Vamos começar pelo motor. A base é a mesma arquitetura do V12 Cosworth a 65 graus que foi desenvolvida por T50S, né? Mas olha só, no S1 o Gordon Murray decidiu manter o curso do virabrequim em 63,8 mm, mas ampliou o diâmetro dos pistões de 81,5 para 84 mm. Então o deslocamento no motor passa de 4.0, 3.994 cm3, se eu não me engano, para 4.2. Então o motor ficou com uma pegada de torque em baixa, né, mais marcante que o T50S, sem perder a característica de você ter uma rampa de ganho de rotações extremamente agressivo, né? E aliás, olha só nessa imagem, pessoal, como até o cofre do motor busca ser o renascimento do F1. O escape segue feito em Inconel, né? E vocês conseguem ver os catalisadores GPF maravilhosamente expostos e polidos ali. E claro, não poderia ficar de fora o folhamento a ouro que marcou o cofre do F1, que é o que você vê aí no S1, né? Esses reflexos dourados aí embaixo do escape e principalmente na parte interior da tampa. Olha aí também, ó, o sistema push rod de atuação dos amortecedores das molas, né? Fica exatamente como num carro de Fórmula 1. Então você tem uma haste que sai lá da manga de eixo, né? E um balanceiro que atua como um pivô, convertendo esse movimento vertical em horizontal. E aí você vai ter os amortecedores e molas trabalhando na horizontal. Esse arranjo ele reduz a massa não suspensa, né? Ou seja, é menos peso conectado nas rodas ali, então fica com menos inércia, a suspensão funciona com mais agilidade, com mais eficiência e também permite um centro de gravidade mais baixo e melhora o fluxo aerodinâmico ali na região da caixa de roda, né? Sem amortecedor e mola pendurado ali, o fluxo fica mais limpo. E aí, se você olhar na parte de cima dessa mesma foto aí, você consegue ver o famoso airbox de indução, que é esse túnel de admissão de ar que começa lá no teto do carro, ele pega o fluxo aerodinâmico e velocidade e ele traz essa carga de ar até o coletor de emissão, né? Forçando o ar frio admitido para dentro dos cilindros, que é o famoso efeito Ram Air. Nessa foto lateral, inclusive, dá para ver um pouquinho melhor, né, essa caixa de ar. E vocês também conseguem ver como que esse motor é baixo, caras. Para vocês terem uma ideia, o centro do virabrequim aqui nesse motor da Cosworth ficou 4 centímetros mais baixo do que o motor do McLaren F1, se você comparar essa distância do centro do virabrequim até a parte mais baixa do bloco. Olha só, e detalhe, né, esse motor do McLaren F1 já era bastante compacto, mas a Cosworth é fogo, né, cara? Isso é incrível. Agora vamos olhar esse cara de frente. Cara, não é que ele lembra, ele é o F1 renascido. Olha só isso aí que vocês estão vendo, caras. A proporção dos músculos do paralama, né? A proporção do greenhouse, que é essa área transparente que fica em volta. A área transparente da cabine, né? O greenhouse. Se você comparar ela em relação à área frontal do carro, nesses dois volumes, os ângulos que se formam entre os paralamas e as colunas. Aliás, tem uma curiosidade, né? Vocês sabem de onde vieram os retrovisores do McLaren F1? Do Corrado, meus amigos. Olha só que barato, né? Isso é na versão de produção, né? Não na versão conceito que foi apresentada no GP de Mônaco de 92. E aí quando a gente olha para a parte de baixo do carro, tem uma curiosidade, falando no conceito lá do GP de Mônaco de 92. O S1 tem esses faróizinhos de neblina redondinhos que estavam presentes nesse conceito que foi apresentado do F1 lá no GP de Mônaco de 92, mas eles nunca foram para a versão de produção, né?
E aí embaixo, né, vocês têm essas grandes bocarras de ar, né, que vão admitir ar para pelo menos duas funções. Os radiadores do motor, né, que nessa plataforma do Gordon Murray são bipartidos, né? Então, em vez de você ter um radiadorzão de arrefecimento do motor lá na frente, no meio, eles são bipartidos em dois. E aí você com isso consegue um arranjo mais compacto, com um centro de gravidade mais baixo também, né? E essas bocas de ar com certeza também alimentam o ar que vai resfriar os freios. E ainda existe a possibilidade desses dois dutos inferiores alimentarem os difusores que ficam na dianteira, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, né? E aí, se você olhar com atenção, tem outras duas grandes entradas de ar no centro, né? Essa que está aí logo abaixo do para-brisa é para ventilação forçada da cabine, e essa do teto é aquele duto, né, de admissão para a caixa de ar, né, o efeito Ram Air do motor que eu falei agora há pouco, né. E vocês podem notar que não tem splitter, né, que é aquele lip aerodinâmico pronunciado na dianteira, exatamente como a gente tem aqui nessa Ferrari LM, né? E isso é de propósito, pessoal, porque o conceito do S1 é ser esse renascimento do F1. Então, é claro que existe aí um pequeno compromisso aerodinâmico, né? A gente vai perder um pouquinho de downforce aqui em nome do legado, né? Por isso também que ele roda 1 centímetro mais alto que o S1 LM, que, enfim, é basicamente um carro de corrida, embora acho que não seja homologável, mas o LM realmente vai um pouco longe demais. E o S1 é mais voltado para você usar na rua, né? Não tem asa traseira, enfim, é uma pegada menos extrema mesmo, né? Agora, isso que complica quando a gente fala, não, mas então o S1 é um carro touring, porque, cara, a gente tá falando do Gordon Murray, né? Então, se a gente olhar esse S1, exatamente como o T33, você vai ter dois enormes difusores ali nas caixas de roda dianteira para gerar downforce no eixo dianteiro. Então não é como se você tivesse ausência de um gerador de downforce ali na frente, né? Pelo contrário, pessoal, mesmo sem o splitter, esse S1 gera downforce dianteiro comparável a qualquer supercarro e hipercarro de produção, eu garanto para vocês. Agora, olhando a parte traseira do carro, aliás, a proporção dos pneus em relação aos volumes do carro, a forma como ele fica exposto, é exatamente como no F1, né? Fica uma coisa maravilhosa, caras. Mas olha só o tamanho e a altura desse difusor na traseira, que coisa insana, né? Então, na parte de undercar, a gente vai ter um caminho que é similar ao T33. Então, é um carro extremamente avançado, mesmo sem ter splitter lá na frente, sem aerofólio fixo gigante atrás, né? Ele vai ter aí um atuador, né? Que pode ser talvez uma asa ou pode ser simplesmente um spoiler que vai se levantar ali acima do escape. Mesmo sem aquele ventiladorzão gigante do T50, né, você ainda vai ter um enorme volume de downforce, porque esse carro tem um difusor duplo, exatamente como no T50, só que sem o ventilador de sucção. Mas como que funciona o difusor? Como é que ele gera downforce embaixo do carro? De maneira simplificada, pessoal, quando você está em um carro em alta velocidade na rodovia, todo o ar que passa embaixo do carro começa a formar um bolsão, né? Um colchão de ar cada vez maior que vai ganhando pressão, criando sustentação positiva. Você sente isso na estrada, né? O carro vai ficando cada vez mais leve, aquela sensação de carro flutuando. Principalmente quando o carro é mais antigo, mas mesmo um carro moderno, você sente bem isso, né? Agora, o princípio de Bernoulli, ele nos mostra que quando um fluido com o ar vai ganhando velocidade, ele perde pressão na mesma razão, né? Então você tem a conservação da resultante, da energia mecânica. E embora a equação do Bernoulli seja originalmente para sistemas fechados, ele também se aplica a sistemas semi-abertos, né? Como um difusor, que é como se fosse um cano, mas com uma porção exposta. E o papel do difusor é ser justamente um túnel acelerador de todo esse ar que fica passando ali embaixo do assoalho. Então, quando você acelera o ar usando um difusor, o resultado é que a pressão do ar embaixo do carro cai. O resultado, no final, é essa força descendente que a gente chama de downforce. E quanto maior essa diferença entre a boca de entrada e a boca de saída desse túnel, que vai causar essa aceleração do ar, maior tende a ser o downforce. Mas se você exagera no ângulo da rampa do túnel, né, muito vertical, a corrente de ar descola da superfície do túnel. Ela embola ali, vira turbulência embaixo do carro e aí você tem o famoso stall, né? Você perde todo o efeito. Agora, a genialidade do Gordon Murray foi criar um difusor duplo, permitindo uma boca com um gradiente muito mais agressivo do que o normal. Como é que ele fez isso? No começo do túnel, quando ele começa a ganhar altura, você tem atuadores que vão canalizar parte do fluxo de ar, olha só, para um segundo túnel que fica logo acima,
bem mais estreito e força o ar a passar com uma velocidade muito alta nesse segundo duto que está logo acima do difusor principal. Na prática, para todos os efeitos, você tem 2 difusores atuando um em cima do outro. No T50, o ar que passa nesse difusor mais alto, ele fica ainda mais acelerado porque você tem aquele ventiladorzão lá de 400 mm que suga o ar, puxa o ar, que ganha ainda mais velocidade. No S1 você tem esse difusor duplo, só que tudo acontece naturalmente com um fluxo aerodinâmico. E aí nesse ângulo chapadão na traseira a gente também vê tudo que foi feito para extrair o calor do cofre do motor, né? Você tem essa grade que clássica que você vai ver de carros a 360 Challenge Stradale, dentre tantos outros, recortes ali na parte inferior, logo abaixo dessa grade, esses recortes na janela traseira que o Gordon Murray chama de salsichas, né? Esses recortes ovalados, e ficou muito elegante, aliás, essa integração, né, desse duto de admissão de ar, esse ram air que desce lá do teto, dentro desse vigia traseiro, todo recortado para expelir o calor. Então você tem saída de ar quente, entrada de ar frio, tudo ali no mesmo componente, né? E aí vocês também conseguem ver esses espelhos aí na coluna A, lá em cima, né? Quem que lembra aí da Ferrari Testarossa Monospec, hein? E vai lembrar que esses espelhos altinhos assim estavam presentes lá no conceito, né? Como eu falei, que foi apresentado em Mônaco em 92, mas a versão de rua teve que se contentar com os espelhos do Corrado que foram montados lá embaixo, né, no paralama. E aí também, olha só essa lanterna, que coisa mais linda, né? Ela tem a tradição, né, de não querer reinventar a roda, são lanternas redondas. O Gordon Murray é um grande fã de carros dos anos 60, né? Mas olha só esse efeito que ele criou, né? O time de design dele criou para emular esse efeito visual. E olha só que elegante essa saída de ar que está aí no topinho do paralama, vocês conseguem ver, né? O papel dessa saída é extrair o ar turbulento de baixa pressão que fica ali se formando e se embolando na caixa de roda. E aliás, tirar o ar embolado de baixa pressão ali e muito turbulento da caixa de roda é a mesma função que você tem nesse enorme recorte da porta que, cara, para mim é a maior sacada de design criada pelo Peter Stevens, que foi o pai das linhas originais do McLaren F1, né? Porque isso aí virou a principal assinatura de design do carro, eu diria inteiro. Da lateral é muito óbvio, né? Você vê a lateral do McLaren F1, você imediatamente pensa nesses recortes que tem na porta, né? E aí, pessoal, eu achei que essa releitura do design do F1 no S1 ficou fabulosa porque manteve, né, a silhueta minimalista, respeitou as proporções diminutas do original, né? Então não ficou aquela coisa caricata, né? E perto desse monte de excesso, dessas proporções agressivas, todas cheias de penduricalhos que a gente tem nos super hiper carros de hoje, eu sempre acho as linhas dos carros Gordon Murray meio que uma brisa de ar fresco, com exceção do ventilador traseiro T50, que tecnicamente é maravilhoso, mas realmente em termos de design acaba sendo um pouco de afronta, né? Mas eu vou falar para vocês que o Peter Stevens, que é o criador do F1, nas linhas originais do F1, não curtiu o S1 não. Muito pelo contrário, quando ele viu o S1LM em novembro do ano passado, ele destilou uma lapada daquelas de acidez bem britânica. Ele disse que o carro parecia ter sido feito pelo teclado em um programa de design, um CAD, né, por alguém usando luvas de boxe. Ou seja, ele enfiou no capricho ali uma agulha embaixo da unha do Gordon Murray, né? Então, e nesse ângulo vocês conseguem ver também a linha ascendente da linha de cintura, né? Que essa curva que vai subindo sutilmente cada vez mais em direção à traseira, algo que nasceu originalmente lá no Contact, né? Mas com essa execução vai me lembrar mais algo como a 308 GTB, a 288 GTO, né? Então é clássico de supercarros clássicos nessa forma aí que foi feita, né? Quando a gente parte para o interior do S1, lógico que você vai ter a posição de pilotagem, como no F1, né? E câmbiozão manual de verdade, nada de simulador. E mesmo no câmbio a gente tem algumas diferenças em relação ao T50. A relação de marchas do S1, pelo menos a sexta marcha é mais longa para pegar a estrada, né? Um carro de perfil um pouco mais estradeiro. Só que os cabos de transmissão, eles também ficaram com uma rota mais direta. O pessoal desenvolveu isso lá na Gordon Murray, para deixar a experiência tátil das trocas de marcha com uma pegada mais raiz, mais old school, né? E claro, é um carro que não vai ter telinha substituindo o painel, né? Você tem um contagiros analógico grandão exposto. E tem um detalhe que é interessante, a ergonomia, que até para trazer um pouco desse universo de carro de corrida pilotocêntrico, né?
Todos os controles, a ventilação, farol, você não tem hastes atrás do volante, fica tudo nessas teclas satélite em volta do painel, né? Até as setas você controla aí nos aros do volante. Alguns carros, alguns supercarros já trazem isso de você eliminar o máximo possível das hastes. Especialmente em situação de pista de contra-esterço rápido, isso evita alguns acionamentos acidentais, né? Nesse ângulo da cabine você consegue ver a posição de viagem dos dois passageiros do Gordon Murray S1, né? O piloto vai ao centro, né? Exatamente como no McLaren F1, com os passageiros ao lado. Só que nisso a gente tem uma curiosidade, pessoal. O F1 não foi o primeiro triposto com posição de pilotagem central da história, não. Sabe qual que foi? A Ferrari 365P Berlinetta Speciale de 66, 26 anos antes do F1, que foi lançado em 92, né? Essa Ferrari foi um carro conceito feito pelo Sergio Pininfarina em cima de uma 365P de competição, e só 2 unidades foram feitas. Uma para a Ferrari exibir no Salão de Paris 66 e a outra foi feita posteriormente a pedido do Gianni Agnelli, que era o presidente da Fiat. E esse conceito ele foi feito para testar a reação do público a uma Ferrari V12 com motor central traseiro, curiosamente 7 meses depois que a Lamborghini lançou o Miura. Parece que o Enzo deu uma sentida ali na revolução causada pelo Ferruccio Lamborghini, ainda mais porque o Lamborghini estava tendo engenheiros como o Dallara e o Bizzarini ao lado dele, né? E a Ferrari ainda, na verdade, ia insistir um pouquinho mais nos motores centrais dianteiros, né? Você ia ter ainda a Daytona em 68, a gente só ia ver um 12 cilindros central traseiro na Ferrari de rua em 73, com a 365 GT4 BB, 7 anos depois do Miura. Existem muitas formas de se ver o Gordon Murray S1. Para alguns, ele veio como mais uma releitura do F1, como teria sido o próprio T50, e para esses, você tem uma sensação de vitrola com disco arranhado. Mas eu penso bem diferente. Para mim, o T50 representa a continuação do manifesto do ethos do McLaren F1, aquele que Gordon Murray escreveu lá depois do GP de Monza de 88, né? E no T50 ele incorporou outros elementos da Fórmula 1 que ele desenvolveu ao longo da carreira dele, né? Como o Brown BT46 Fan Car, com um claro objetivo de performance aerodinâmica para enfrentar e superar os hipercarros atuais, especialmente quando a gente está falando da versão extrema ou T50S Niki Lauda, né? Então a gente está falando, no caso do T50, como se fosse um filho do McLaren F1. Agora o S1 é a própria reencarnação do F1. É um exercício filosófico, né? Como seria o McLaren F1 se ele tivesse nascido hoje, sem as limitações técnicas e tecnológicas da época, e resolvendo tudo aquilo lá que o Gordon Murray não curtiu tanto no resultado final do F1, que foi para a linha de produção. Seria como se a Porsche resolvesse fazer hoje um 911 arrefecido a ar e com as dimensões e 90% do design de um Carrera RS 2.7 73. Então, no meu entendimento, são 2 objetivos muito diferentes. Mas obviamente, sendo um carro da divisão Special Vehicles da GMA, o S1 não poderia ter uma base própria, então necessariamente ele nasce como uma derivação do T50, né? E aí isso gera, lógico, um paradoxo meio curioso na minha visão, né? Que é o renascimento do F1 nasce da costela do próprio filho, que é o T50. Tudo idealizado por um homem de 80 anos de idade que tem muito a ensinar a molecada que está na indústria de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e vai lembrar sempre o recado, você consegue adquirir essas camisetas, badges, adesivos e quadros do Flatout em loja.flatout.com.br, e se você quiser me ajudar a produzir mais conteúdo por aqui, seja um membro do canal e com isso você também ganha acesso a uma série de vídeos exclusivos, incluindo os meus projetos, o Honda S2000 e a Alfa GT AM. A gente se vê na próxima, galera. Valeu!